E Deus colocou exatamente no meu coração para que eu pudesse estar compartilhando um pouco sobre isso. E eu tive fazendo algumas pesquisas. E aqui no estado do Acre foram registrados 103 casos de suicídio no ano de 2017. Mais ou menos um suicídio a cada 4 dias durante o ano. E 433 tentativas de suicídio registradas. E entre esses casos, 4 casos de crianças de 10 e 11 anos. E a maior parte, essa faixa etária de idade dos suicídios foi entre 15 e 29 anos. No Brasil, essa média aumenta muito mais. 12 mil casos de suicídio no Brasil todo. No ano de 2017, 48 mil tentativas de suicídio. E essa média no mundo, ela sobe para 800 mil suicídios por ano. A cada 30 segundos, tem uma pessoa tirando a própria vida no mundo. E eu queria falar sobre o tema dessa mensagem, enfrentando a doença do século. E a doença do século é a depressão. Hoje é muito comum você encontrar as pessoas e você conversar com elas e elas começarem a falar ou não falar, mas você começar a perceber alguns indícios de que aquela pessoa não está bem, de que aquela pessoa está passando por problemas e dificuldades, e que ela não está conseguindo lidar com os seus problemas e as suas dificuldades. E a depressão se instala em um momento ou período de tristeza, às vezes um flerte com a tristeza. É a oportunidade que a depressão ela quer para se instalar na sua mente, no seu coração. Às vezes é um cansaço, às vezes é um sentimento de perca, às vezes é um sentimento de desesperança. Às vezes a pessoa se sente fraca, cansada, fadigada. Sabe, a pessoa não consegue se animar para nada. Ela não consegue fazer as coisas mais simples. Ela não consegue ter alegria e prazer nas coisas que antes ela tinha prazer. Nós seres humanos, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nosso corpo físico é o que nós podemos enxergar, é o pó da terra a qual nós fomos criados. O nosso espírito é o fôlego de vida a qual Deus nos deu, e o elo de ligação entre nós e Deus é através do nosso espírito. E a nossa alma é a nossa mente, onde são armazenadas as nossas memórias emocionais. E essas memórias emocionais, elas são tanto positivas quanto negativas. Quando a pessoa tem essas memórias emocionais positivas, ela é uma pessoa equilibrada. Ela se torna uma pessoa que consegue lidar com os problemas e com as dificuldades que vão surgir para a vida de todos nós.
e ela se torna uma pessoa equilibrada em todas as áreas da vida dela. Mas quando essas memórias emocionais são negativas, esses traumas emocionais, eles criam feridas na alma. Eles criam traumas emocionais que vão levar para o resto da vida, para a fase da adolescência, para a fase da juventude, para a fase adulta. E esses traumas emocionais, eles se afloram quando, às vezes lá na infância, aconteceu algo. E aí quando você já na fase da juventude ou na fase adulta, você se depara com um problema que se assemelha ao trauma que você enfrentou lá atrás, é o suficiente para lhe destruir. É o suficiente para bater o desespero, para bater a aflição, para bater a angústia, e você fica estagnado. E os dias vão passando, e a dor vai aumentando, e o sofrimento vai apertando, e você não consegue lidar com essa situação. Eu vou citar alguns estudos, falar um pouco de psicologia, mas a psicologia fala os dois casos mais frequentes da depressão: causas genético-biológicas. São causas físicas que muitas vezes são consequência de noites mal dormidas, muitas vezes de má alimentação, muitas vezes por causa de efeitos colaterais, efeitos do medicamento, de medicamentos fortes que você toma, e também muitas vezes por falta de exercício físico. A gente olha assim, parece tão simples, né? Comer bem, dormir bem, fazer pelo menos 2 ou 3 vezes atividade física. É provado, a psicologia prova isso cientificamente, que fazem bem para o seu corpo, para o seu espírito e para a sua alma. As mulheres, elas enfrentam alguns sintomas de depressão todo mês, na chamada TPM. Algumas mulheres são mais sensíveis a esse momento. E algumas mulheres ficam até mesmo depressivas durante esse período. Algumas mulheres também têm um índice muito alto de depressão no momento pós-parto, que se sentem deprimidas, desvalorizadas, que se sentem desgostosas, que se sentem com uma tristeza. Há um índice muito alto de depressão pós-parto, e entre outros casos. E o segundo caso mais frequente é o psicológico cognitivo. Esse é conflitos na mente, causados às vezes por histórias familiares. Aquilo que eu estava falando no início, traumas na infância, rejeição dos pais, separação dos pais, abuso sexual e entre outros casos. E esse trauma, ele vai refletir na adolescência, na juventude, na fase adulta.
E ainda continua, esse estudo ainda continua. Não saber lidar com perdas. Pessoas que perdem o emprego e ficam depressivas. Pessoas que perdem bens, ficam depressivas. Pessoas que são roubadas e ficam depressivas. Pessoas que perdem um ente querido e não conseguem lidar com a perda e, consequentemente, ficam depressivas. Pessoas que não conseguem lidar com um padrão muito elevado, muita exigência, muita cobrança, ela entra em conflito na mente, ela fica depressiva. Tem um estudo muito interessante sobre filhos de pastores. Um índice que muitos e a maioria dos filhos de pastores se desviam, caem, ficam depressivos. Por quê? Porque é um padrão muito elevado. As pessoas cobram, as pessoas apontam o dedo, as pessoas julgam. É o filho do pastor. Tem que ser assim, tem que ser assado. Tem que se vestir dessa maneira. Tem que falar dessa forma. E eles não aguentam. E muitas vezes ficam depressivos. Algumas 4 consequências da depressão. A primeira, infelicidade e ineficiência. Pessoa que só anda triste, cabisbaixa, que não tem ânimo para nada, que não consegue, conversar e olhar para o seu olho a olho, não consegue. Ela desvia o olhar, ela olha para baixo, ela olha para qualquer outro, mas ela não consegue conversar com você. É uma pessoa que tem um semblante baixo, a tristeza interior. Essa pessoa ela é uma pessoa totalmente dependente dos outros. Ela não consegue tomar atitude, ela não consegue tomar decisões. Ela passa a ser dependente das pessoas, ineficiente. O segundo caso é doenças físicas, consequências da depressão. A pessoa, quando ela tem um quadro muito grave, depressivo, ela fica com o sistema imunológico muito baixo. A imunidade dela fica muito baixa. E ela fica muito suscetível a muitas doenças. Inclusive até mesmo o câncer. É causado e é provado cientificamente pela depressão. Terceiro, consequência da depressão: baixo autoestima, retraimento. A pessoa que tem uma autopiedade, ela pensa que ela é a pior pessoa do mundo, ela só se enxerga como uma pessoa negativa, tudo para ela não vai dar certo, não tem jeito, não tem solução. É uma pessoa negativa, é uma pessoa pessimista. Sabe que você conversar com uma pessoa, tudo para ela vai dar errado. Às vezes você leva alguma coisa animado para ir, vai conversar com uma pessoa depressiva. Ela diz assim: não faça isso não vai dar certo. Eu já estou vendo que vai dar errado. São pessoas que não conseguem visualizar o futuro. São pessoas que olham para o futuro e já olham e enxergam a derrota. E o quarto e último consequência é o suicídio. Quando a pessoa já não vê mais nenhuma solução.
quando a pessoa já não consegue mais lidar com os problemas, lidar com os seus próprios pensamentos, a pessoa decide tirar a própria vida. E um dos grandes erros que nós cometemos é de desprezar as pessoas que têm depressão. É de nós menosprezar. É de nós rejeitar. É de nós virarmos as costas. Para que esse índice que eu li no início possa aumentar cada vez mais. Mas há uma saída. Há uma solução. E o que eu acho mais interessante é que muitas vezes as pessoas acham que cristão é impossível ficar depressivo. E é aí que nós estamos muito enganados. Quando nós olhamos para a história de Elias, um dos maiores profetas de Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, 18, 19, vai relatar Elias derrotando 450 profetas de Baal. Ele orou e caiu fogo do céu, consumiu a lenha. E eles mataram, destruíram todos os profetas idólatras de Baal. E no outro dia, Jezabel fica sabendo, a mulher de Acais tenta matar o profeta, diz que vai matar e acabar com a vida do profeta. O profeta tinha matado 450 profetas de Baal e ele corre da mulher de Acais. Ele foge. Ele fica depressivo e deseja a morte. A Bíblia diz que ele cai no sono profundo e Deus envia o seu anjo para alimentá-lo, para fortalecê-lo, para tratar ele naquele momento. A depressão, ela é um processo, é um tratamento que é feito com a pessoa. Aí nós encontramos o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um rei que venceu grandes batalhas, fez grandes feitos. E nós encontramos ele na caverna de Adulão. Já tinha deixado a sua casa, a sua família. Estava sendo perseguido pelo rei. O rei queria matá-lo, o rei Saul queria matar Davi. Davi servia o rei, Davi era leal ao rei, era fiel, mas o rei Saul queria matá-lo. Davi foge para a caverna de Adulão. Eu acredito que lá na caverna ele não ficou jogando pedra, contando os morcegos da caverna, ou jogando pedra na parede da caverna, não. Davi estava em tremenda aflição, clamando e buscando a presença de Deus. Eu queria ler o texto de Salmos 69. Abram suas Bíblias, Salmos 69. Diz assim, Salmo 69. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os meus pés. Entrei em águas profundas,
As correntezas me arrastam, cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Esse é o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas estava enfrentando essa aflição. Quantas e quantas pessoas no meio de nós estão pedindo socorro, estão em um lamaçal, afundadas, e muitas vezes não em pecados, mas muitas vezes em seus próprios conflitos mentais, em suas próprias crises de pensamento. Consequentemente, a pessoa que está depressiva não necessariamente está em pecado, não. E vários outros fatores que nós acompanhamos aqui. A Bíblia não fala que Jesus teve depressão, mas que Jesus teve uma angústia profunda, ele teve. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsêmani, ele sentiu uma tristeza e uma aflição tão grande. A Bíblia diz que ele estava tão angustiado que o seu suor era gotas de sangue. Jesus chorava, Jesus clamava. A Bíblia não diz que ele chorava, mas conjecturando, acredito sim que ele estava em uma profunda aflição. E muitas vezes quando nós estamos aflitos, nós não conseguimos conter as lágrimas. Tem muitas pessoas aqui que estão passando por quadros depressivos leves e muitas vezes até graves. E como enfrentar, pastor? Primeiro ponto, verbalização. Procure conversar com essas pessoas, procure ser um ombro amigo dessas pessoas, procure estar ouvidos abertos para essa pessoa, dê atenção para ela, esteja ao lado dela. Verbalização. Segundo ponto, levantar a autoestima. Palavras de afirmação. Como nós acompanhamos aqui na peça, sabe, de você dizer: olha, você é importante para mim. Você é uma pessoa incrível. Eu te amo. Você é especial. Sabe, você faz tantas coisas importantes. Você tem um potencial muito grande. Você é uma pessoa fantástica. Às vezes a pessoa precisa levantar a autoestima. E por último, levar essas pessoas até a presença de Deus. Salmos 25, o salmista diz: a ti elevo a minha alma diante dos teus pés. A ti elevo a minha alma, a ti te entrego a minha oração. Em outras traduções, é você levar essas pessoas para que elas tenham as suas
tenha suprido a maior necessidade da alma. Você sabe qual é a maior necessidade da nossa alma? É a presença de Deus. É o amor de Deus. Se você já conhece a Deus, Deus quer renovar essa alegria. Deus quer renovar as tuas forças. Ele quer te trazer novamente a sua intimidade e tratar a sua alma. Esse é o propósito de Deus. Para nós finalizarmos, um tempo atrás, meses atrás, eu tive uma experiência com Deus. E eu estava orando, eu estava no meu momento de intimidade com Ele. E eu comecei a sentir uma angústia tão grande, uma aflição tão grande, um desespero. E eu sentia vontade de correr, de sumir. Sentia vontade de morrer, de desaparecer. E eu orando, e eu, Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou ficando depressivo, o que é isso? E o Senhor colocava no meu coração: é dessa forma que muitas pessoas têm se sentido. E aí o Senhor falou no meu coração: diga para essas pessoas que eu as amo verdadeiramente. Que eu as amo verdadeiramente. Não desista. Não desista. Porque Deus tem um futuro brilhante para a sua vida. Não desista, porque Deus sonhou com você. Quando Ele colocou você no ventre da sua mãe, Ele sonhou com você. Pode estar difícil, as circunstâncias podem estar difíceis, mas deixa eu falar uma coisa para você: não desista. Te ama. Ele tem uma nova história para você. Ele diz: filho, vem para os meus braços.